muito, muito importante, assim, na minha vida, né? Foi um período que eu estava longe da minha família, dos meus amigos, completamente sozinha mesmo no Japão. E tem uma ONG no Japão que faz um trabalho muito bacana, uma ONG de brasileiras, né, chamada ONG Happy Family. Ah, que legal, Deixa eu marcar só. aqui. ONG Happy Family. Muito bacana, Tem acompanha mídia social também? tem Tem? rede social e eles tinha até uma das presidentes que era a Sol, né, que infelizmente Sol? Sol o nome dela, só que infelizmente no passado ela acabou falecendo, né, vítima de câncer. Mas foi ela que Nossa. me forneceu. E eles eram extremamente organizados. Eles resgatam os cachorros lá no Japão e fazem toda essa filtragem de forma responsável, como vocês da UIPA fazem, né? Fazem entrevista. E nisso eles tinham postado uma foto da irmãzinha do Chiquinho. Na verdade, não era irmã de sangue, era um pouquinho mais velha, né? E postaram junto com. No mesmo dia que eles tinham estourado um canil clandestino. Existe isso também no Nossa, Japão. também E existe. o Chiquinho meio que tava ali no meio, né? A irmãzinha dele, o Chiquinho, eu não tinha visto foto. E aí eu já entrei em contato, eu falei, eu tenho interesse em adotar, porque eu morava num apartamento pequeno, então eu precisava só podia um pet de porte pequeno. E entrei em contato, fiz a entrevista, passei nessa entrevista. É igual aqui no Brasil, Fran? Tem A uma entrevista, a Eles triagem, a são preocupação. bastante rigorosos. Essa ONG, eles são bem rigorosos e tem Mas que não ser. é lá que tem um período, eles fazem a eutanásia, não é? Não. Exatamente, essas ONGs, elas entram para bater de frente, porque eutanásia no Japão, essa é uma história triste, né, que eu até vou contar aqui para vocês, é um controle que o Japão, né, e isso é dentro da lei, assim, que o governo faz para Não tem animal de rua. não ter animal de rua. Então, a primeira vez que eu cheguei no Japão, assim, eu fiquei impressionada, eu falei, nossa, que país incrível, né? Maravilhoso, foi ver a fundo, que horrível. Eles não conseguem, eles conseguem ter controle de tudo e que você não vê cachorro, gato de rua, assim. E aí depois, pesquisando um pouco mais, eu fui descobrir que é uma coisa até que eles camuflam, assim, muitas pessoas no mundo não sabem, mas assim, uma média mais ou menos de 400 mil animais são mortos todos os anos no Japão. Meu Nossa, Deus. que triste. E eles colocam na câmara de gás e é um processo assim E muito essas triste. ONGs entram para bater de frente para pegar e não deixar eutanasiar isso? Na verdade, eles ficam ali no meio, né? Porque, assim, como é algo legal no Japão, você, por exemplo, comprou um pet, né? Raramente, assim, o Japão vive muito do modismo, né? Então, vamos dar um exemplo, assim, saiu ali na capa da Vogue, Angelina Jolie com Chihuahua. Vai chover de pessoas querendo comprar chihuahua. Mas, assim, no Japão é muito difícil você encontrar apartamentos que podem pet, isso é muito rigoroso, você pode ser expulsa do entendi. apartamento, você pode levar multa. É muito difícil você ter casas, né? Lá é tudo muito pequeno. Então, casas que tem quintal, por exemplo. Então, muitas pessoas acabam comprando um Golden Retriever e não tem ideia do quanto pode que o cachorro vai ficar. Sim. Então ela acaba ficando ali com 9, 10 meses e fala, não quero mais. Então, de forma legal, ela pode procurar o Hokenjo, né, que a gente fala no Japão, que são essas casas onde a prefeitura fornece que você pode entregar o pet lá. Meu O que é crime é você Deus. jogar na rua. Né? Eu vou soltar ali na rua e deixar Deus dará. Ou se ele tiver sorte, alguém vai adotar. Por exemplo, se você tinha o seu Chiquinho, aí você, eu não quero mais o Chiquinho. Aí você chegava nessa casa e entregava o Sim, Chiquinho? eu posso ir nesse local, né, chamado Hokenjo, que tem em todas as cidades, e falar, eu não quero, não precisa dar seus motivos, você entrega esse pet. O que Meu acontece? Esse Deus pet, do ele céu. vai pro site e ele vai ficar sendo exposto lá durante um período, mas não é um período muito longo. Eu até vou pesquisar depois um desses sites para enviar para vocês terem uma ideia. E quando esse pet já está um tempo a mais ali, coisa de 3, 4 semanas, já começa a pitar nesse site uma luz vermelha, que dentro de alguns dias ele vai para a câmara de gás. Meu Nossa. Deus. Então, esse é Fran. muito cruel. Tem até um conteúdo ali no YouTube que eu não consegui assistir por completo, porque fiquei bastante chocada. Inclusive, a japonesa, né, repórter que fez essa cobertura, ela não conseguiu ver, chorou. É Nossa, bem só de pesado. ver. Nossa, que horror. Eles colocam vários pets, né, nessa câmara de gás e Sim, acabam todos de uma vez só. e infelizmente, assim, até vendo dados, assim, que são dados reais mesmo, fornecidos pelo governo, desses 90% dos pets, eles são eutanasiados, né? Então, assim, Meu apenas Deus. 10% são adotados.